Hoje eu quero te ensinar algo que quase ninguém ensina, mas que todo mundo precisa desesperadamente aprender. Como silenciar a mente sem precisar fugir do mundo. Porque talvez você já tenha percebido isso. Você deita para dormir cansado, o corpo pede descanso, mas a mente começa a trabalhar em turno extra. Lembranças, preocupações, cenários que nem aconteceram, conversas imaginárias, erros do passado, medos do futuro. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais você pensa. Os estoicos já falavam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio escreveu nas suas meditações: a sua mente terá a forma dos pensamentos que você alimenta. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O problema não é pensar demais. O problema é pensar sem direção. Uma mente sem direção vira um terreno fértil para a ansiedade, culpa, medo e ruminação. Mas a boa notícia é que a mente pode ser treinada, assim como um músculo, assim como o corpo. E hoje você vai aprender como começar esse treino. Não com teorias abstratas, mas com práticas simples, profundas e extremamente eficazes. E a primeira delas é mais poderosa do que parece. 1. Mude o diálogo interno, afirmações conscientes. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos sobre elas. Isso significa que a maior parte do sofrimento mental nasce da forma como você conversa consigo mesmo. Preste atenção no que você pensa ao acordar. Vai ser um dia difícil. Eu estou atrasado na vida. Nada dá certo para mim. Eu não sou bom o suficiente. Esse diálogo interno cria uma lente pela qual você enxerga o dia inteiro. A neurociência explica isso de forma clara. Seu cérebro tende a procurar evidências que confirmem aquilo que você já acredita. Isso é chamado de viés de confirmação. Ou seja, se você começa o dia acreditando que ele será ruim, sua mente vai trabalhar o dia inteiro para provar que você estava certo. Agora imagine inverter isso conscientemente. Antes de levantar, dizer para si mesmo: eu sou capaz de lidar com o que vier hoje. Eu não preciso controlar tudo, apenas fazer o meu melhor. Hoje eu vou agir com calma. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é programação mental deliberada. Por que isso é eficaz? Porque você está escolhendo quais pensamentos alimentar. E pensamentos repetidos criam caminhos neurais mais fortes no cérebro. Você literalmente reconfigura sua forma de perceber a realidade. 2. Simplifique o que está ao seu redor. Sêneca escreveu: a pobreza não é ter pouco, é desejar muito. Olhe ao seu redor. Quantas coisas você possui que exigem sua atenção? Objetos, compromissos, mensagens, pendências, exigências sociais. Cada coisa dessas ocupa um pequeno espaço na sua mente. E a soma disso cria a sensação constante de sobrecarga. Isso não é psicológico apenas. Existe um conceito chamado carga cognitiva. Seu cérebro tem um limite de informações que consegue processar ao mesmo tempo. Quando esse limite é ultrapassado, você sente ansiedade, irritação e cansaço mental. Simplificar a vida não é sobre minimalismo estético. É sobre reduzir a quantidade de coisas que competem pela sua atenção mental. Menos objetos, menos compromissos desnecessários, menos decisões inúteis, mais clareza. Por que isso é eficaz? Porque cada coisa removida é um pensamento a menos, exigindo energia sua. 3. Controle o que você consome de informação. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E hoje, a maior parte dos seus pensamentos nem são seus. São notícias, redes sociais, opiniões alheias, comparações constantes. Você acorda e já coloca a mente em contato com dezenas de estímulos antes mesmo de respirar com calma. E isso coloca seu cérebro em estado de alerta logo cedo, ativando o sistema de estresse. Cortisol sobe,
Ansiedade aumenta, foco diminui. Limitar a informação que você consome é uma forma direta de reduzir o ruído mental. Não é se alienar do mundo, é escolher conscientemente o que entra na sua mente. Por que isso é eficaz? Porque menos estímulos externos significa mais espaço para pensamentos profundos e conscientes. 4. Exercício físico como limpeza mental. Sêneca dizia que a mente ansiosa pelo futuro é miserável. E poucas coisas limpam tanto a mente quanto o exercício físico. Quando você se movimenta, seu corpo libera endorfina, dopamina e serotonina. Esses neurotransmissores reduzem o estresse, melhoram o humor e aumentam a sensação de bem-estar. Mas existe algo ainda mais poderoso. Durante o exercício, sua atenção se volta para o corpo, para a respiração, para o movimento. Você sai do campo dos pensamentos e entra no campo da experiência. Isso é mindfulness em estado puro. Por que isso é eficaz? Porque você interrompe o ciclo de ruminação mental e traz a mente para o presente através do corpo. E isso muda completamente o estado mental. Agora que você já começou a entender como limpar o excesso ao seu redor, é hora de trabalhar diretamente na fonte de tudo, a sua mente. Porque simplificar o ambiente ajuda. Mas simplificar os pensamentos é o que realmente transforma sua paz interior. E é aqui que entra uma das práticas mais antigas e mais mal compreendidas da história. 5. Meditação. Observar sem se envolver. Muita gente acha que meditar é parar de pensar. Mas isso é impossível. A mente foi feita para produzir pensamentos. Meditar é outra coisa. É aprender a observar os pensamentos sem entrar neles. Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário justamente para fazer isso. Olhar para a própria mente como se estivesse olhando de fora. Imagine sentar por alguns minutos em silêncio, fechar os olhos, focar na respiração e perceber que os pensamentos continuam vindo. A diferença é que agora você não corre atrás deles. Você apenas observa. Olha, estou pensando sobre o trabalho. Olha, estou lembrando daquela discussão. Olha, estou preocupado com o futuro. E volta para a respiração. Por que isso é eficaz? Porque isso cria um espaço entre você e seus pensamentos. E quando existe espaço, existe escolha. Você deixa de ser arrastado pela mente e passa a conduzi-la. 6. Estabeleça limites claros. Epicteto dizia: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Grande parte do cansaço mental não vem do que você faz, vem do que você aceita. Pedidos que você não queria atender, compromissos que você não queria assumir, demandas que ultrapassam seu limite. Cada sim forçado vira um peso interno, e esse peso se transforma em estresse silencioso. Aprender a dizer: hoje eu não posso. Isso ultrapassa meu limite. Eu preciso de tempo para mim. É um ato profundo de autocuidado estoico. Por que isso é eficaz? Porque quando você protege seu tempo e sua energia, sua mente para de viver em estado de defesa. Ela relaxa. 7. As pessoas que te cercam moldam sua mente. Sêneca alertava. Associe-se com aqueles que podem torná-lo melhor. Emoções são contagiosas. Se você convive com pessoas que reclamam o tempo inteiro, que vivem no negativo, sua mente absorve esse padrão sem você perceber. Mas quando você convive com pessoas equilibradas, positivas, conscientes, sua mente começa a operar nesse mesmo padrão. Por que isso é eficaz? Porque o cérebro humano aprende por espelhamento. Isso é estudado pela neurociência através dos neurônios espelho. Você internaliza o estado emocional do ambiente. 8. Aceite a impermanência. Uma das raízes da ansiedade é a tentativa de controlar o que muda. Marco Aurélio dizia: tudo é efêmero, tanto o que lembra quanto o que é lembrado. Quando você entende profundamente que tudo passa, o problema, a dor, a fase difícil,
algo dentro de você relaxa. Você para de lutar contra a realidade e começa a fluir com ela. Por que isso é eficaz? Porque você deixa de gastar energia tentando controlar o incontrolável. 9. Dedique tempo aos seus passatempos. Existe uma parte sua que não foi feita para produzir. Foi feita para apreciar, pintar, ler, ouvir música, cozinhar, cuidar de plantas. Quando você entra em um passatempo, sua mente entra em estado de fluxo. Um estado estudado pela psicologia, onde você fica totalmente presente. Sem passado, sem futuro, sem ansiedade. Por que isso é eficaz? Porque sua mente descansa da obrigação de resolver problemas o tempo inteiro. 10. Aprenda a dizer não de verdade. Isso é tão importante que precisa ser reforçado. Dizer não é grosseria, é maturidade emocional. Cada não consciente é um sim para sua paz mental. E isso muda completamente a forma como você vive. Até aqui, você já percebeu uma coisa importante. A paz mental não nasce de um único hábito. Ela nasce de pequenos ajustes que juntos começam a reorganizar a forma como sua mente funciona. E agora entramos em práticas que têm um efeito quase imediato sobre o seu estado interno. 11. Cultive a paciência como disciplina mental. Marco Aurélio escreveu: a arte de viver se parece mais com a luta do que com a dança, porque viver exige resistência, e a impaciência é uma forma silenciosa de sofrimento. Você percebe isso em situações simples: uma fila, um trânsito, uma espera, uma resposta que não chega. Seu corpo está parado, mas sua mente começa a acelerar. Irritação, ansiedade, pressa. Isso acontece porque sua mente foi condicionada a querer tudo no tempo dela. Mas a realidade não obedece esse ritmo. Quando você pratica a paciência conscientemente, algo poderoso acontece. Você para de lutar contra o tempo. Em vez de pensar, isso não deveria estar acontecendo, você passa a pensar, esse é o momento perfeito para treinar minha calma. Por que isso é eficaz? Porque a paciência reduz a resistência mental, e quanto menor a resistência, menor o estresse. 12. Passe mais tempo na natureza. Sêneca dizia que a verdadeira felicidade é a paz da alma, e poucos ambientes devolvem essa paz tão rapidamente quanto a natureza. Isso não é poesia, é biologia. Estudos mostram que ambientes naturais reduzem a atividade da amígdala cerebral, a região ligada ao estresse e à ansiedade. Quando você caminha em um parque, ouve pássaros, sente o vento, seu sistema nervoso muda de estado. Ele sai do modo alerta e entra no modo restauração. Por que isso é eficaz? Porque a natureza desacelera seu sistema nervoso sem que você precise fazer esforço mental. 13. Faça uma desconexão digital regular. Epicteto dizia: a paz vem de dentro, não a procure fora. Hoje, sua mente raramente fica sozinha. Ela está sempre sendo estimulada por notificações, mensagens, vídeos, notícias. Isso cria um estado constante de hiperestimulação. Seu cérebro não tem tempo para processar, apenas para reagir. Ficar algumas horas ou um dia sem celular, redes sociais e e-mails pode parecer estranho no início. Mas depois de um tempo, algo muda. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos novamente. Por que isso é eficaz? Porque sua mente finalmente sai do modo reativo e volta ao modo consciente. 14. Pratique o perdão como libertação mental. Guardar ressentimento é manter um problema vivo dentro da sua cabeça. Epicteto ensinava que não é o que acontece, mas como reagimos. Perdoar não é concordar com o que fizeram. É decidir que aquilo não vai mais ocupar espaço na sua mente. Por que isso é eficaz? Porque o ressentimento consome energia mental constante. O perdão libera essa energia. 15. Escreva para organizar a mente.
Marco Aurélio não escrevia para publicar, ele escrevia para entender a própria mente. Quando você coloca pensamentos no papel, eles deixam de girar em círculos na sua cabeça. Eles ganham forma, clareza, ordem. Por que isso é eficaz? Porque escrever transforma pensamentos abstratos em algo concreto e compreensível. Neste ponto, algo já deve estar ficando claro para você. A mente não se acalma apenas quando você reduz o negativo. Ela se acalma quando você começa a alimentar o positivo de forma consciente. E isso muda completamente a forma como você enxerga a própria vida. 16. Pratique a gratidão diariamente. Sêneca escreveu: nada é mais honroso do que um coração agradecido. A mente ansiosa tem um padrão muito claro. Ela foca no que falta, no que ainda não aconteceu, no que deu errado, no que poderia ser melhor. A gratidão quebra esse padrão. Quando você para, todos os dias, para reconhecer 3 coisas boas na sua vida, algo começa a mudar. Seu cérebro passa a procurar o que funciona, não o que falha. Isso tem base científica. Esse exercício ativa áreas do cérebro ligadas ao bem-estar e reduz a atividade das áreas ligadas à ansiedade. Por que isso é eficaz? Porque você reeduca sua atenção, e onde sua atenção vai, sua mente vai junto. 17. Envolva-se em atos de bondade. Sêneca dizia: onde há um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Quando você faz algo bom por alguém, seu cérebro libera endorfina, dopamina e ocitocina. O mesmo conjunto químico associado à felicidade, conexão e bem-estar. Mas existe algo ainda mais profundo. Atos de bondade tiram você do centro da própria mente. Você para de pensar tanto em si mesmo e passa a se conectar com o outro. Por que isso é eficaz? Porque boa parte da ansiedade nasce do excesso de foco em si. A bondade quebra esse ciclo. 18. Cultive um hobby intelectual. Epicteto dizia: enquanto vivermos, aprendamos a viver. Ler, aprender algo novo, estudar um tema que te interessa. Essas atividades estimulam a neuroplasticidade do cérebro, a capacidade de criar novas conexões neurais. E, ao mesmo tempo, colocam sua mente em estado de foco profundo. Por que isso é eficaz? Porque uma mente focada não tem espaço para a ruminação. 19. Pratique a respiração consciente. A respiração é a ponte direta entre corpo e mente. Quando você respira de forma lenta e profunda, ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma e relaxamento. Isso reduz imediatamente a frequência cardíaca, a pressão e o estado de alerta. Por que isso é eficaz? Porque você usa o corpo para acalmar a mente. 20. Celebre suas conquistas. Sêneca dizia: às vezes, até viver é um ato de coragem. Você está tão focado no que falta que esquece o quanto já avançou. Reconhecer suas pequenas vitórias reforça sua autoestima e cria motivação interna. Por que isso é eficaz? Porque sua mente passa a registrar progresso, não apenas problemas. Se você observar com atenção tudo o que vimos até agora, vai perceber algo muito importante. Nenhuma dessas práticas, sozinha, parece revolucionária. Elas são simples, quase óbvias, e exatamente por isso a maioria das pessoas ignora. Mas o estoicismo nunca foi sobre coisas complexas, foi sobre coisas essenciais. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época, escrevia para si mesmo lembretes extremamente simples. Foque no que depende de você. Aceite o que não depende. Cuide da sua mente. O segredo nunca esteve na complexidade, esteve na consistência. E é aqui que começa a transformação real. A mente sobrecarregada não é o problema, é o sintoma. Pense bem, sua mente acelerada não surgiu do nada. Ela é resultado de
Excesso de estímulos, excesso de responsabilidades aceitas, excesso de informação, excesso de comparação, excesso de expectativas e pouquíssimo tempo de silêncio interno. Você não está cansado porque pensa demais. Você está cansado porque nunca ensinou sua mente a descansar. E o descanso mental não vem dormindo, vem treinando a forma como você pensa. O estoico não tenta parar os pensamentos. Isso é um erro comum. O objetivo não é silenciar a mente à força, é fazer com que os pensamentos percam o poder de te arrastar. Epicteto dizia: você não controla o que acontece, controla como interpreta. Perceba a profundidade disso. O sofrimento mental quase sempre nasce da interpretação, não do fato. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma entra em desespero, a outra mantém a calma. O que muda não é o evento, é a mente. Por que essas práticas funcionam juntas? Porque cada uma ataca um ponto diferente do mesmo problema. Simplificar a vida reduz a carga cognitiva. Limitar informação reduz estímulo excessivo. Exercício e respiração regulam o sistema nervoso. Meditação cria espaço entre você e os pensamentos. Gratidão e bondade mudam o foco da atenção. Passatempos e hobbies colocam a mente em estado de presença. Dizer não protege sua energia mental. Tudo isso junto cria uma coisa rara hoje em dia: clareza mental. E quando existe clareza, a ansiedade perde força. A clareza mental é o verdadeiro objetivo, porque quando sua mente está clara, você decide melhor, reage menos, se preocupa menos, vive mais no presente. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a imaginação descontrolada é fruto de uma mente sem treinamento. O efeito acumulativo é invisível no começo. Você não vai sentir uma mudança gigantesca no primeiro dia, nem no segundo. Mas depois de alguns dias aplicando isso, algo começa a acontecer de forma silenciosa. Você percebe que não reage como antes, não se irrita como antes, não se preocupa como antes. E o mais interessante, você nem percebe quando isso começou. Porque a mudança mental é sutil, mas profunda. A mente começa a desacelerar naturalmente, sem esforço, sem forçar, sem lutar contra os pensamentos. Eles simplesmente perdem intensidade, porque agora sua mente tem direção. E uma mente com direção não vagueia no caos. Até aqui você entendeu o princípio. Agora vem a parte que realmente muda a sua vida. Transformar isso em rotina automática. Porque o problema nunca foi saber o que fazer. O problema sempre foi não conseguir manter. E os estoicos sabiam disso. Por isso eles não confiavam na motivação. Eles confiavam em rituais. Marco Aurélio não meditava quando estava inspirado. Ele escrevia todos os dias, mesmo cansado, mesmo ocupado, mesmo sem vontade, porque ele entendia algo que a maioria das pessoas ignora. A mente se molda pela repetição, não pela intenção. O erro de esperar vontade. Se você esperar vontade para cuidar da sua mente, isso nunca vira hábito, porque a mente cansada sempre escolhe o caminho mais fácil: distração, procrastinação, consumo passivo. Por isso, o segredo não é força de vontade, é estrutura. Crie um ritual da manhã estoico. Os primeiros minutos do seu dia definem o tom mental das próximas horas. Se você acorda e já pega o celular, sua mente entra imediatamente no modo reativo. Mas se você acorda e faz, nessa ordem: respiração consciente por 2 minutos, uma afirmação deliberada, lembrar de algo pelo qual é grato, você já coloca sua mente no modo consciente antes do mundo tocar nela. Por que isso é eficaz? Porque você assume o controle do estado mental antes que os estímulos externos façam isso por você. Micropausas durante o dia. Sua mente não foi feita para ficar horas em estado de alerta contínuo. A cada 2 ou 3 horas, pare por 1 minuto.
Respire fundo. Olhe ao redor. Saia da cabeça e volte para o presente. Isso regula seu sistema nervoso ao longo do dia. O ritual da noite. Limpeza mental. Antes de dormir, escreva. Não muito. Apenas responda 3 perguntas. O que me preocupou hoje? O que eu fiz bem hoje? O que está fora do meu controle? Isso impede que sua mente leve peso desnecessário para a cama. Transforme isso em algo automático. Quando você faz isso por alguns dias, para de parecer esforço. Vira parte de quem você é. E é aí que a mente começa a mudar de verdade. Depois de alguns dias aplicando essas práticas, algo curioso começa a acontecer. Nada externo muda de imediato. O trabalho continua o mesmo. As responsabilidades continuam as mesmas. Os problemas da vida continuam existindo. Mas você começa a perceber que a sua reação a tudo isso mudou. E essa é a verdadeira transformação estoica, porque o estoicismo nunca prometeu um mundo mais fácil. Ele ensina a construir uma mente mais forte. A primeira mudança, você começa a perceber seus próprios pensamentos. Antes, os pensamentos simplesmente aconteciam. Agora, você começa a notar quando eles surgem. Você percebe o início da preocupação, percebe o início da irritação, percebe o início da ansiedade e só de perceber, algo já muda. Por que isso é eficaz? Porque quando você percebe o pensamento no início, ele ainda é pequeno. E pensamentos pequenos são fáceis de redirecionar. A segunda mudança, você reage menos. Situações que antes tiravam sua paz, agora passam com menos impacto. Não porque você virou indiferente, mas porque sua mente não entra mais no piloto automático emocional. Existe um espaço entre o que acontece e a sua resposta. E nesse espaço existe escolha. Epicteto dizia, entre o estímulo e a resposta está o seu poder. A terceira mudança, sua ansiedade diminui sem você perceber. A ansiedade vive de antecipação. Mas quando sua mente está mais presente, ela antecipa menos. Ela começa a lidar com o que está acontecendo agora, não com o que pode acontecer depois. A quarta mudança, você começa a valorizar o silêncio. O silêncio deixa de ser desconfortável, ele passa a ser necessário, porque agora você entende que é no silêncio que sua mente se reorganiza. A quinta mudança, você para de lutar contra a realidade. Isso é profundo. Você começa a aceitar mais as coisas como são. E quando a aceitação aumenta, o sofrimento diminui. Marco Aurélio escreveu, aceite o que o destino lhe dá e ame as pessoas que o destino lhe traz. Aceitação não é desistência, é inteligência emocional. Existe um momento em que você para de fazer essas práticas e começa a perceber que está vivendo diferente sem esforço. Você não precisa mais lembrar de respirar fundo, não precisa se forçar a ter paciência, não precisa lutar para dizer não, porque isso virou parte da forma como sua mente opera, e é aqui que o estoicismo mostra sua força real. Ele não muda o que você faz, ele muda quem você é enquanto faz. Você passa a viver em estado de consciência. Antes, seus dias eram automáticos. Agora, você percebe o dia acontecendo, percebe suas emoções surgindo, percebe seus pensamentos se formando, percebe suas reações antes que elas explodam. Isso é presença. Problemas continuam existindo, mas deixam de dominar sua mente. Eles passam a ocupar o tamanho real que têm, nem maior, nem menor. Isso reduz drasticamente a ruminação. Sua relação com o tempo muda. Você para de viver correndo mentalmente para o futuro e para de revisitar o passado o tempo inteiro. Sua mente começa a habitar o presente com mais frequência. Você se torna emocionalmente mais estável, não porque sente menos, mas porque entende melhor o que sente, e isso muda tudo. Sêneca dizia,
Aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Você para de sofrer antes e começa a lidar quando realmente é preciso. Existe um risco silencioso depois que você começa a conquistar essa clareza mental. Achar que já está tudo resolvido, que a mente já está treinada o suficiente, que agora você pode relaxar completamente. E é exatamente aí que, aos poucos, o caos antigo começa a voltar. Não de uma vez, mas em pequenas concessões. Você para de escrever, para de observar a respiração. Volta a consumir informação em excesso. Volta a dizer sim para tudo. Volta a viver no automático. E quando percebe, a mente já está novamente acelerada. Os estoicos sabiam disso, por isso eles viam o cuidado com a mente como algo diário, permanente, ininterrupto. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias para si mesmo como um lembrete. Hoje você encontrará pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, e ainda assim você não deve se tornar como elas. Ele não escrevia isso porque já tinha dominado a mente. Ele escrevia porque sabia que precisava lembrar. A mente nunca para de ser influenciada. Ela está sempre absorvendo o ambiente. Se você não alimenta a consciência, ela volta a se alimentar de estímulos. Se você não cultiva calma, ela volta a cultivar pressa. Se você não pratica a presença, ela volta a viver no futuro e no passado. Por isso, o segredo não é intensidade, é constância leve. Pequenos rituais mantêm a mente organizada. Não precisa fazer tudo perfeitamente, mas precisa fazer algo todos os dias. Respirar conscientemente, agradecer por algo, dizer não quando necessário, ter momentos de silêncio. Esses pequenos atos funcionam como uma limpeza mental diária. O mundo moderno puxa sua mente para o caos, e isso nunca vai mudar. O que muda é sua capacidade de não ser arrastado por isso. Epicteto dizia: lembre-se, você é um ator em uma peça. Faça bem o seu papel, mas não se confunda com ele. Você participa do mundo, mas não deixa o mundo dominar sua mente. A verdadeira liberdade estoica não é ter menos problemas, é ter menos turbulência interna diante dos problemas. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo importante. Este vídeo nunca foi apenas sobre parar de pensar demais. Foi sobre aprender a pensar melhor, porque o problema nunca foi a quantidade de pensamentos. O problema sempre foi a falta de controle sobre eles. Durante muito tempo, você acreditou que a sua mente era algo que simplesmente acontecia, que os pensamentos vinham e você só podia reagir, que a ansiedade surgia e você só podia suportar, que as preocupações apareciam e você só podia esperar que passassem. Mas o estoicismo mostra algo libertador. Você não controla o que acontece fora, mas pode aprender, com treino, a controlar o que acontece dentro. E isso muda absolutamente tudo. Você começa a perceber que o silêncio não é vazio, ele é descanso. A pausa não é perda de tempo, ela é organização mental. Dizer não não é egoísmo, é proteção da sua paz. Ficar sozinho não é solidão, é reconexão. Pensar menos no futuro não é desleixo, é saúde mental. Pensar menos no passado não é indiferença, é liberdade emocional. Marco Aurélio escreveu algo que resume tudo isso. A vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E agora você entende o peso dessa frase. Porque no fim, a qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade da sua mente. Não ao que você possui, não ao que você conquista, não ao que os outros pensam de você, mas ao estado interno com o qual você atravessa tudo isso. E o mais bonito é que isso não exige talento, não exige dinheiro, não exige condições perfeitas, exige prática, pequenas práticas diárias que juntas transformam a forma como sua mente funciona. Respirar,
observar, simplificar, silenciar, escolher melhor o que consome, escolher melhor o que pensa, escolher melhor como reage. Isso é treino mental, isso é filosofia aplicada, isso é estoicismo vivo. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a notar. Sua mente fica mais leve, o sono melhora, a ansiedade diminui, as preocupações perdem força, as emoções deixam de mandar em você. Você passa a viver com mais clareza, mais presença e mais serenidade. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque sua mente ficou mais organizada. E quando a mente está organizada, a vida deixa de parecer um turbilhão e passa a parecer algo que você consegue atravessar com dignidade e calma.